E o Amazonas vence a sua primeira partida na Série B de 2025 e sai temporariamente da zona de rebaixamento. Quer saber mais como foi Amazonas 2, Operário 0? Então vem comigo. E antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de curtir também ele aqui no YouTube, porque com isso o YouTube entende que esse vídeo é relevante e envia para mais e mais pessoas. Ai, meu Deus. Finalmente, eu criei essa página há mais ou menos 2 meses, um pouco menos de 2 meses, e eu não tinha feito nenhum vídeo com uma vitória do Amazonas. E esse foi o meu primeiro e espero que seja o primeiro de muitas e muitas vitórias. Mas antes da gente começar o vídeo, eu tenho uma informação a dar para vocês. É uma apuração minha, eu conversei com um dirigente do Amazonas durante o jogo e perguntei a situação do Yaya Sanogo, que estava previsto dele ser relacionado para essa partida. E o dirigente me informou que o jogador vem sofrendo com uma tendinite já há algum tempo, que tem atrapalhado muito a melhora física do jogador. Ele seria relacionado para esse jogo, mas sofreu um toque em um treino na quinta-feira que o tirou dessa partida de hoje. A esperança é que o jogador esteja apto para ser relacionado na próxima partida contra a Chapecoense. Eu tô falando isso porque muitos torcedores questionam o porquê desse jogador ainda não ter jogado. E o motivo é totalmente físico, de acordo com o dirigente do Amazonas. Agora falando sobre Amazonas 2, Operário 0. O Amazonas entrou em campo com uma formação muito parecida com a do jogo contra o Volta Redonda. Abdicou de um meia de criação, colocou um terceiro zagueiro e atuou em um 3-4-3, ora 5-2-3, ora 5-4-1, enfim, dependendo da ocasião, o time se moldava dessa forma em campo. E a equipe continuou com a proposta de pressionar em linha alta o seu adversário no início do jogo. E o Amazonas se aproveitou muito disso no primeiro tempo, porque o Operário era uma equipe que parecia estar muito cansada, viajou muito, jogou muito nos últimos dias, e não parecia estar num dia muito aprimorado tecnicamente e fisicamente. E o Amazonas conseguiu fazer algo nessa partida que ele não conseguiu fazer nas últimas, que é fazer com que os seus alas apoiem ofensivamente e não só defensivamente. O Rafinha foi muito ativado pelo lado esquerdo. Porém, no lado direito, o Thomas Luciano tentava, mas parece que ele tá sempre com a perna pesada. É muito estranho isso, não sei se fisicamente ele está com algum problema ou se é só a característica dele mesmo. E o Amazonas só não conseguiu criar mais do que criou no primeiro tempo, porque faltou um pouco mais de um contra um com mais qualidade pelas pontas. Isso fez muita falta para a criação ofensiva nesse primeiro tempo. E um outro jogador que sempre joga bem no primeiro tempo é o Kevin Ramírez. Ele teve 2 ótimas oportunidades de fazer o gol, não fez o gol, mas era o único jogador de ataque que procurava os espaços para adentrar na área do Operário. Muitas vezes ele saía da ponta direita, fazia uma função de camisa 9, alternava com o Henrique Almeida e conseguia arranjar espaços que o Henrique Almeida não conseguia no jogo todo. É um jogador muito produtivo. Eu gosto muito do Kevin Ramírez e, na minha opinião, ele é titularíssimo do Amazonas. Tendo um jogador parecido com ele na outra ponta, com certeza o Amazonas será muito, muito mais produtivo. Um outro jogador que também foi bem na partida foi o Zabala. O Zabala, apesar de tentar às vezes fazer uma ponta esquerda, às vezes recuar para o meio, às vezes fazer um terceiro homem de volância, ele deu bons passes para a construção ofensiva do Amazonas e foi com certeza um dos melhores jogadores no primeiro tempo. Com ele em campo, a gente abdica um pouco da parte física, mas ele consegue recompor isso com criação e com oportunidades claras criadas, como ele fez nesse jogo contra o Operário. Ah, e um adendo, tá? Me estressou muito a arbitragem não fazendo a contagem toda vez que os goleiros faziam a reposição para o campo. É uma determinação da FIFA. Quando o goleiro está com a posse, quando ele se levanta, você tem que começar a fazer a contagem. Se passou dos 8 segundos, é escanteio para a equipe adversária. E em nenhum momento o árbitro levantou a mão. Por muitas e muitas vezes o Elias, goleiro do Operário, fez uma cera absurda para bater um tiro de meta, mas o árbitro fingia que não via.
Falta de critério. O Amazonas até os 25 minutos teve muito volume de jogo, criou muitas oportunidades, pelo menos 2 ou 3 chances claras de gol. E após isso, houve uma nítida queda física do Amazonas. E como eu falei nos últimos vídeos, é algo que é causado pelo sistema tático do Guilherme Alves, que pede muito fisicamente do Amazonas, e o Amazonas ainda não está pronto nesse estágio do ano para cumprir 100% do tempo dessa parte tática que o Guilherme Alves pede da equipe. E quando há essa queda física, o ritmo de pressão diminui, o bloco que pressionava alto começa a pressionar a médio bloco, a recomposição defensiva e o contra-ataque se tornam mais lentos, e fica mais evidente quando a equipe tem um meio-campo um pouco mais pesado, com o Larry Vasquez, com o Zabala, enfim. E apesar de tudo isso, o primeiro tempo foi todo do Amazonas, com exceção do final ali do segundo tempo, que o Operário teve 2 chances claras, sendo uma delas um desperdício inacreditável do Operário. O resumo do primeiro tempo foi um Amazonas que merecia ter saído com a vitória naqueles 45 minutos, e não saiu por um detalhe, pois teve chances para isso, construiu para esse gol. E o desgaste físico e a lentidão para recompor e para contra-atacar foi algo que pesou bastante também para que esse gol não tenha saído de forma mais fácil no primeiro tempo. Destacam um bom primeiro tempo do Zabala, do Ramírez e de toda a linha defensiva do Amazonas. E o Amazonas volta no segundo tempo com a mesma estratégia do início do primeiro. O Henrique Almeida quase faz um gol aos 5 minutos. E antes dos primeiros 15 minutos, o Amazonas faz o seu primeiro gol. Após um ótimo cruzamento na área, o Jackson estava lá para fazer o gol do Amazonas. Jackson esse que merecia esse gol há muitos jogos, hein? Mas aí veio um problema. Mais uma vez, como nos últimos jogos, o Amazonas faz o gol e desce suas linhas de forma proposital. Começa a querer contra-atacar, abdica do controle da posse de bola, como fez contra o Volta Redonda, como fez contra o CRB e entre outras partidas também. Só que há um problema. Quando você começa a depender de contra-ataque para poder criar as suas jogadas, e você tem um ataque pesado, pouco móvel, você está se auto-flagelando, você está se auto-sabotando. Só o Cocote, que entrou ainda no primeiro tempo no lugar do Ramírez, que sentiu, construía algo, porque é um jogador de velocidade, mas faltou mais alguém para fazer essa função junto dele. A equipe ficou muito presa do lado esquerdo e poderia ter explorado mais o lado direito se tivesse alguém com essa mesma característica lá. Gente, para quem estava ali em cima, foi muito difícil, porque os últimos 2 jogos nos deixaram muito, mas muito traumatizados. Tomar gols no final, mesmo com 1-0 na frente quase o jogo todo, ninguém estava confiante, vamos ser sinceros. E depois disso, o Tavares entrou no lugar do Zabala. Zabala esse que saiu muito aplaudido pela torcida de forma muito merecida também. E assim, de início, eu não gostei muito dessa substituição porque o Amazonas precisava de velocidade para puxar esses contra-ataques. Mas logo depois disso, o Tavares calou a boca de todo mundo, deu um passe sensacional para o Cocote fazer o segundo gol do Amazonas. E assim, eu tenho falado muito sobre o Tavares nos últimos vídeos. E de forma justa, porque ele produziu muito pouco no ano até agora. Mas eu preciso ser justo com a partida que ele fez hoje. Não só pelo passe que ele deu, mas ele se demonstrava muito mais ativo no jogo, muito mais atento às jogadas. E ele merece realmente todo o reconhecimento pela partida de hoje. É um jogador que é muito bom tecnicamente. E que sempre entra muito bem no segundo tempo, quando o Amazonas precisa desse toque um pouco mais técnico no meio campo. Então, parabéns, Tavares, pela partida, que foi muito boa. E se alguém resgatar um vídeo ou um print meu falando mal do Tavares, pode ter certeza que é montagem de IA, hein? Eu tô brincando. E sem sufoco nenhum, o Amazonas venceu por 2-0 a equipe do Operário. E bora ser sincero, foi uma vitória muito merecida. O Amazonas foi soberano no jogo. Mesmo que nas estatísticas ele tenha dado 1 ou 2 chutes a menos do que o Operário, ele chutou mais vezes ao gol e foi muito mais produtivo, foi muito mais agressivo. Quando chegava com muito mais eficiência do que o Operário. E os meus destaques positivos dessa partida são: o trio de zaga foi sensacional na partida de hoje. O que jogou o Nilson Castrilhon foi uma enormidade. O que jogou o Jackson foi uma enormidade. O que jogou o Fabiano também foi uma outra enormidade. E o Fabiano elevou muito o nível dele desde que o Jackson chegou no Amazonas. É nítido, é nítido. É um outro jogador depois disso. E o Amazonas parece ter a sua defesa e o seu gol muito bem arrumado para a temporada. O Rafinha foi um lateral de altos e baixos na partida, mas que quando teve a oportunidade de avançar, avançava e criava algumas boas oportunidades para o Amazonas também. Destaco também os 2 volantes que também fizeram uma partida muito segura. Eu gostei muito também do Robertinho. Ele deu uma segurança
que o Linares não deu nas partidas anteriores, tendo uma saída de bola melhor do que a do Nicolas. Quase todo mundo jogou muito bem, o Cocote jogou bem, o Ramires jogou bem, o Zabala jogou bem. E, gente, essa vitória renova a esperança de dias melhores. O Amazonas vivia e vive ainda a sua maior crise em sua curta história. Precisamos de momentos como esse para entender o sentido de estar onde estamos. E o torcedor precisa relembrar desse sentimento. Relembrar de um time aguerrido, de um time que busca a vitória, de um time que quer a vitória. A manutenção na Série B é algo que é muito mais palpável hoje em dia. Se você for ver os jogos da Série B, você for acompanhar um Paysandu, se você for acompanhar um Volta Redonda, um Botafogo, você vai ver que o Amazonas tem um nível igual ou melhor que eles. Se não fossem os empates que nós tomamos nas últimas 2 rodadas, estaríamos com mais 4 pontos. E onde que nós estaríamos com esses 4 pontos a mais? Muito mais aliviados, né? Se aquela vitória que fugiu das nossas mãos contra o Atlético Goianiense, quando jogamos melhor que eles, quando o goleiro deles fez uma partida excelente e salvou muitas vezes a equipe do Atlético, se não fosse aquilo ali, seriam mais outros 2 pontos. E confesso que vendo o nível da equipe nas últimas partidas, me dá uma ponta de esperança de algo melhor. Não espero uma equipe que suba para a Série A, mas espero uma equipe que tenha, assim como no ano passado teve, uma Série B bem tranquila. O Amazonas tem condição. Mas me diz aí, o que você achou sobre Amazonas 2, Operário 0? Finalmente essa vitória chegou. Me conta aí o que você está sentindo nesse momento. E o próximo jogo do Amazonas, válido pela 10ª rodada da Série B, será contra a equipe da Chapecoense fora de casa. E aí, qual a sua expectativa para esse jogo? Agradeço a sua companhia aqui no Torcedor Aurinegro e até o próximo vídeo. Valeu!